perda de peso, ganho de força, melhor mobilidade. Esses são alguns dos principais objetivos que fazem com que as pessoas iniciem a prática regular de exercício físico. Mas aí vem um questionamento recorrente entre eles, talvez entre vocês também. Quanto tempo que os resultados eles começam a ficar visíveis? E uma segunda pergunta, qual o mínimo necessário que eu preciso fazer para ter esses ganhos aqui? Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30 tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas muitas vezes escolhidos por vocês, e esse aqui foi um questionamento que foi interessante em uma das lives que eu faço, né? Só um breve parênteses. Aqui no canal eu faço, além desses vídeos, lives segundas e quartas-feiras, às 8 horas da noite. Então convido para que você também esteja presente e vamos ter esse bate-papo, construir, criar essa comunidade que está cada vez mais crescente e mais unida. Então vamos nessa. Fecha esse breve parênteses. Mas junto, né, desse processo, desses questionamentos, eu vi que as pessoas têm muitas dúvidas em relação a tempo e o mínimo que é necessário. Então vamos entender primeiramente, o que é que o exercício faz no nosso corpo? A gente tem um contexto, né, da parte osso, tendão, músculo, que você faz um estresse, você faz uma tensão em cada um deles, fazendo a prática de exercício e seja qual exercício for, essa ação, essa sobrecarga vai gerar um estímulo, vai gerar uma tensão. E aí, a depender desse estímulo, dessa tensão, você vai gerar um processo de adaptação. E aí, tanto o músculo, quanto o tendão, quanto o seu osso, eles vão ficar maiores, mais fortes e mais resistentes. Cada um deles vai ter a sua velocidade de resposta, sendo que o músculo é o mais rápido de todos, osso e tendão eles ficam bem próximos aí nesse processo de adaptação. Então daqui vem aí mais um aprendizado. Para você que objetiva o ganho de massa muscular, você também terá o ganho de massa óssea. E aí para pessoas com osteopenia, osteoporose, o exercício ele é uma das intervenções necessárias para esse ganho, para essa recuperação dessa massa óssea que foi perdida ao longo do tempo. O osso, pessoal, ele não é um pedaço de madeira morto, não. O osso é um tecido vivo. Então, quando você tem o estresse, quando você tem o estímulo, você tem uma resposta. E essa resposta faz com que seu osso se mantenha forte. E aí esse componente, né, osso, tendão, músculo, vai te dar autonomia e funcionalidade nesse processo de envelhecimento. E um envelhecimento que seja ativo, funcional. E aí, esse processo de estresse e de reparo, você demora um tempo. Pensa aqui comigo, eu sempre gosto de fazer umas analogias. Você que chegou aqui agora, seu corpo é uma casa. Essa casa está em constante dano e reparo, dano e reparo. E aí você estava com os pilares e as vigas todas fraquinhas, estavam fininhas. O músculo nem aparecia. Você começou a fazer o estímulo, você otimizou o seu aporte de calorias, de carboidrato, de proteína, de água. Você está dando aquele reparo, aquele substrato para que o seu pedreiro consiga subir novamente um pilar, uma viga, um pouco maior e um pouco mais forte. E aí, pegando essa mesma comparação, essa mesma analogia, esse pedreiro ele vai demorar um tempo para conseguir subir esse muro. E esse tempo vai ser em média de 12 semanas. Então, para você que iniciou essa mudança no estilo de vida, se mantenha no seu propósito, no seu ideal, por pelo menos 12 semanas. A ideia é que você não pare nunca. Mas o que acontece com quase metade das pessoas que iniciam esse processo? Nas primeiras 4 semanas, se mantêm ainda motivados. Mas depois desse processo, uma média de 45% das pessoas acaba desistindo. E aí, quando você chega nesses 3 meses, menos de 10% das pessoas se mantêm nesse processo, nesse projeto de mudança de estilo de vida. Então é por isso que muitos falam, eu já tentei fazer de tudo e nunca deu certo. Você já tentou fazer de tudo por quanto tempo? Esse é o ponto-chave. E aí vamos para o segundo ponto. Segunda dúvida, lá que eu lancei no início do vídeo. Qual o mínimo necessário? Vamos imaginar aqui que o exercício é um remédio. E como toda medicação, você tem um tempo de meia-vida. Que negócio é esse, Danilo? Todo remédio que você toma no seu corpo, ele fica um tempo. Então, por exemplo, você que toma um remédio de pressão uma vez por dia. Por que você precisa tomar uma vez por dia? Porque depois de 24 horas,
não tem mais medicação no seu corpo. Por que que, por exemplo, uma dipirona você pode tomar até de 6 em 6 ou até de 4 em 4 horas? Porque a depender da quantidade, da intensidade dessa dor, daqui a 4 horas você já não tem mais remédio no seu corpo e aí você precisa renovar essa medicação. Para isso, a gente também tem esses limiares terapêuticos que a gente chama também para o exercício. E esses limiares, eles são representados pelas zonas de treinamento. Eu vou abrir um parênteses e deixar lá no final do vídeo um vídeo relacionado em que eu explico como que você consegue achar o seu limiar de treinamento, do mínimo até o máximo, com o teste da fala. E eu vou deixar no final desse vídeo um vídeo relacionado que eu expliquei como que através do teste da fala, como que a sua conversa durante o exercício consegue te auxiliar nesse processo para você encontrar essas zonas, essa intensidade ideal para que você pratique o seu exercício. Então vamos lá. O exercício é um remédio. Como toda medicação, você tem esse limiar terapêutico. Só que diferente de uma dipirona, de um antihipertensivo, esses limiares para o exercício eles não são fixos. Eles vão aumentando de necessidade, de dose, conforme você pratica o exercício. Então, se você é uma pessoa sedentária que iniciou a prática de um exercício físico hoje, você faz o treino hoje, em média, até 72 horas, você ainda tem medicação dentro do seu corpo. O que é que eu quero dizer? Que para os indivíduos menos treinados, qualquer coisa vai dar um resultado. Então, mantenha-se motivado. Você vai atingir esses resultados. Esse processo vai ficar visível com média dessas 12 semanas se pelo menos você mantém de 2 a 3 vezes de treinamento por semana. Quando você ultrapassa um tempo médio de 6 meses aí de um treinamento regular, mantendo, né, a sua motivação, essa necessidade ela aumenta um pouquinho mais. Então, além do número de idas, né, ao exercício, a intensidade e o tempo também aumentam um pouco. Então, em média, de 4 a 5 vezes por semana, começam a ser necessários para os indivíduos que estão ali entre 6 a 2, 3 anos de um treinamento regular. Porque é como se esse limiar ele ficasse mais exigente. Então você precisa ofertar mais medicação, você precisa fazer mais estresse para o seu corpo para ser suficiente para fazer um dano na parede e esse dano gerar um reparo. Porque é como se a sua parede ficasse mais forte, mais resistente, e aí não é qualquer marretada, qualquer porradinha que vai ser suficiente para quebrá-la, para fazer esse processo de recuperação, de regeneração. E aí quando você ultrapassa esses 3 anos de um exercício regular, começa a ficar de 5, talvez 6 vezes na semana e aumentando ainda mais essa escala de percepção de esforço de Borg, que é um dos pontos que, como eu citei, né, que você vai achar no final do vídeo, achando essas zonas, esses limiares, através do teste da fala e da escala de percepção de esforço de Borg. Então vamos fazer uma revisão aqui em relação a esse vídeo de hoje. O exercício é igual a um relacionamento. Como todo relacionamento, você tem um período de namoro. Você começa a conhecer aquela pessoa e a gente chama isso de período de pré-contemplação. Você vai namorando aquilo. E aí você gostou daquela pessoa, você vai casar com ela. E aí você mantém a fase de contemplação. Não só em relação à prática do exercício, mas você começa a mudar os demais pontos ali do seu dia. Você começa a ficar mais atento, mais preocupado em relação ao seu padrão alimentar. Você fica mais atento, mais alerta em relação ao excesso na oferta de calorias, de consumo de processados, de bebidas alcoólicas. Você começa a ficar mais alerta em relação à sua qualidade, o seu volume de sono. Você começa a dar uma prioridade. Peraí, eu fico lá na minha academia, me dedicando, ralando, aí eu vou chegar no final de semana e vou jogar tudo fora. Então você começa a modificar esses hábitos. E aí esse período, a gente começa a ter aquele período de manutenção. Você estabeleceu o seu relacionamento, mas por vezes, como todo relacionamento, a gente pode ter períodos de recaída. Aquela prática regular de exercício, a depender, né, teve uma briga com seu parceiro, com sua parceira, foi demitido do trabalho, as coisas não estão indo bem, a primeira coisa que você deixa de fazer é praticar o exercício. Só que a gente precisa enxergar esse momento, né, como uma fase de manutenção, para que a gente evite esse processo de recaída e aí esses seus resultados, esses seus rendimentos, eles se mantenham para longo prazo e sejam um suporte para que você consiga superar esses obstáculos que, porventura, de maneira aguda, de maneira pontual, aconteçam.
certo? Então a ideia é que você tenha uma mudança de estilo de vida para sempre na sua vida. E não fique pensando unicamente em qual o mínimo, em quanto tempo que eu preciso fazer para começar a ter os benefícios. Porque se você interrompe, você para de ter o estímulo e vai perder todos esses ganhos que você teve até aquele momento. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixe o seu like, tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre esse ou novos temas, joga aqui e vamos ter esse bate-papo. Não esquece de fazer a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos para o próximo.